Creio que todos me conhecem. Para quem está visitando a nossa casa pela primeira vez hoje, meu nome é Marcelo, sou um dos líderes dessa casa, filho de pastor Samuel, pastora Maressa, e é uma honra estar aqui hoje compartilhando a palavra de Deus com vocês. Amém? Queridos, e hoje nós vamos falar sobre mentalidade vencedora, alinhando nossos propósitos com os de Deus. Quem aqui não quer ter o seu propósito alinhado com o de Deus? Marcelo, do que você está falando? Eu estou falando sobre sua vida, querido. Eu estou falando que todas as vezes que o seu propósito estiver alinhado com o propósito do Pai, não só as coisas ocorrerão bem em sua vida, mas tudo se tornará mais tranquilo, mais fácil, mais leve. Então você cumpre uma jornada tranquilamente. E enquanto você cumpre essa jornada, desfruta dessa caminhada, você é aquele que ilumina não só o seu caminho, mas o caminho de pessoas que te assistem. Sabe, irmão, se você estiver andando num propósito que não é o propósito do Senhor, certamente você não está sendo luz para aqueles que estão ao seu redor. Marcelo, eu ainda não entendi. O que eu estou querendo te dizer, querido, é que todas as vezes que você estiver fazendo algo que não é para você fazer, ou que você está apenas cumprindo uma agenda ou um ritual, você deixa de transbordar o melhor de Deus sobre a vida daqueles que te assistem. Se eu for perguntar aqui, eu pedir para que vocês levantem as mãos, quantos de vocês já não ouviram, mas não levanta para não ficar sem graça. Quantos de vocês já não ouviram, se for para mim ser crente, para ser igual a fulano, eu não quero. Eu estou falando alguma mentira aqui, irmão? Não estou. Mas o que tem de errado com essa pessoa que está dando mau testemunho? Ela não está em busca do mesmo Deus que nós estamos? Certamente sim. A grande questão é que há momentos da nossa vida em que nós nos desconectamos tão fortemente do Senhor, que nós vivemos a nossa vida de qualquer forma. Então nós não alinhamos o nosso propósito com o propósito de Deus. E aí começam os problemas, as decepções, as crises, os desesperos, e por aí vai. Em nome de Jesus, o que eu quero nessa noite, como portador da palavra de Deus, é que a mente de cada um de vocês esteja inteiramente cativa ao Senhor, para que vocês possam não só ouvir o que eu estou transmitindo, mas que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação ao coração de vocês acerca disso que eu estou falando. Porque talvez você viu a mensagem aqui e falou assim: uau, mentalidade vencedora, eu quero ser um vencedor. Todos nós somos vencedores, queridos. Marcelo, então o que você vai falar para a gente essa noite? Eu vou falar de um Deus que une propósitos, um Deus que transforma a nossa vida de uma forma sobrenatural, simplesmente porque nós nos dedicamos a ouvir a palavra de Deus, alinhar o nosso pensamento com o pensamento de Deus e transformar as pessoas através daquilo que Deus derrama sobre nós. Oh, meus irmãos, essa palavra falou muito comigo. Muito, 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 muito mesmo. E eu estava vindo para cá hoje, final da tarde. E aí o pastor falou: e aí, filho, como é que tá? Já está indo para a igreja? Falei: já. Eu também. Falei: pastor, em nome de Jesus,
que eu consiga transmitir aquilo que Deus falou comigo. Porque foi muito bom ouvir o que Deus falou. Então, por favor, querido, não se distraia. Nós temos nosso esboço que é entregado para você. Anote o que Deus for falando contigo. Sabe, irmão, de tudo que for falado aqui, talvez uma palavra pode transformar a sua vida. Talvez você está com um problema nos seus relacionamentos. Uma palavra aqui pode transformar tudo. Talvez você esteja hoje com problemas financeiros. Uma palavra dessa pode destravar as suas finanças. Talvez você está com problema de relacionamento com seu pai, com sua mãe, com o próprio Deus. Uma palavra, somente uma palavra, pode transformar a sua vida. Então não se distraia. Amém? Irmãos, Isaías 55, do 8 ao 13, diz assim: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regar a terra e fazer brotar e florescer para que ele produza, assim ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta para mim vazia, mas fará que o desejo e atinja o propósito para o qual a enviei. Vocês serão em júbilo e serão conduzidos em paz. Os montes e as colinas irromperão em gritos de alegria diante de vocês. E todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinho crescerá o junipero, em que, em vez de roseiras bravas, crescerá murta. Isso resultará em renome para o Senhor, para sinal eterno, que não será destruído. Ô Paizinho, mais uma vez eu te peço, que a Tua palavra, Pai, encontre morada em nossos corações. Que ela produza, Pai, e que ela transborde sobre a vida daqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Irmãos, a nossa mente é uma área de batalha constante. E eu creio que não só eu, mas todos aqui já passaram por desafios. E nem sempre os desafios que nós passamos é do tamanho que a gente imagina. Sabe? Nós, como pessoas que discipulam pessoas, que aconselham pessoas, que mostram o caminho na palavra do Senhor, daquilo que deve ser ou não feito, nós nos deparamos com pessoas que pegam realmente uma gota e fazem virar uma tempestade. Mas Marcelo, isso acontece só comigo? Não, acontece com cada um de nós. Porque aquele que está passando pela luta, nem sempre ele vai ter a paciência, a sabedoria de olhar para o lado e ver realmente o que está acontecendo e qual é a real tamanho da circunstância que está passando. Então, queridos, por isso nossa casa, nós sempre falamos que não há por que caminhar sozinho. Você precisa buscar aprender do Senhor. Você precisa buscar entender da palavra de Deus. E você precisa caminhar em discipulado. Marcelo, eu não sei o que é discipulado. Talvez você chegou agora nessa casa e você não entende. Ainda não foi ensinado. Fique calmo. Nossos líderes irão te ensinar sobre isso. Você vai aprender. E no início vai ser extremamente desconfortável. Porque você ainda não tem intimidade conosco.
Então algumas coisas você não vai querer falar, você vai querer maquiar um pouquinho dos seus defeitos, mas fique tranquilo, nós temos um Deus que fala conosco e vai nos dar a direção acerca de você, acerca da sua vida, e em nome de Jesus nós caminharemos juntos e nós trilharemos um caminho de graça, de glória, de amor e poder. Irmãos, o discipulado nada mais é do que, como nós chamamos aqui, vida na vida. Então eu estou caminhando na minha jornada cristã e eu estou servindo em um ministério. O ministério hoje a qual eu sirvo, o Som, caminhamos juntos, eu, Anelino, Emerson e Mateus. E nessa caminhada, muitas vezes a gente se esbarra. Só que desses fagulhinhos do esbarro no caminho, ele não gera feridas, mas ele gera tratamento e lapidação. Então todas as vezes que eu converso com o Anelino, ele aprende algo comigo e eu aprendo algo com ele. Então todas as vezes que eu estou reunido com Emerson, com Mike, eu estou aprendendo sobre algo. Mike, talvez você não sabe quem é o Mateus. Amém? Então eu sempre aprendo. Quando eu sento para discipular, hoje nós tivemos uma notícia, que o fardo de Anderson e Dani foi aliviado. Amém? Dividimos o fardo com ele agora, um fardo maravilhoso de ser carregado. Nós coordenaremos juntos a rede branca. Então diluímos o número de células, cada um cuidará de 5 células, ou de 5 líderes, ou casais de líderes. Então quando eu sento com o Anderson me ensina e eu ensino ele. E eu copio o que eu vejo de Deus nele, e ele copia o que vê de Deus em mim. E o discipulado vai acontecendo de forma natural. Porque, meus irmãos, por mais difícil que eu seja, por mais problemático que eu seja, há coisas em mim que Deus colocou que você precisa aprender. Esses dias atrás tivemos uma programação do Power Mais, onde falamos sobre casamento. Então sentamos aqui no palco, eu e minha esposa, e Mateus e Kellen. E aquele dia foi um dia maravilhoso para a minha vida. Eu aprendi coisas incríveis da parte de Deus que eles carregam no casamento. E eu tenho certeza que eles foram edificados com algumas coisas do meu casamento. E é assim que Deus faz na nossa casa. Ele faz com que você aprenda durante o processo da caminhada, para que você seja transformado, para que você venha alinhar a sua mentalidade, para que Deus possa juntar os propósitos e fazer com que a igreja do Senhor seja levada adiante. Amém? O escritor A.W. Tozer, ele tem uma frase incrível, que diz assim: o que vem à sua mente quando você pensa em Deus é a coisa mais importante sobre você. E nesse momento eu quero de verdade que você venha refletir sobre isso. Sabe, para aí assim de prestar atenção um pouquinho no que eu estou falando, e olha para dentro de você e fala assim: todas as vezes que eu preciso do meu Pai, o que vem na minha mente? O que eu ouço? E essa resposta vai nortear a sua vida. Queridos, os pensamentos que nós temos acerca de nós mesmos ou de outras pessoas que nos cercam é o que realmente fará a diferença na sua caminhada cristã.
Sabe, irmão? Se eu parar aqui, ó, nesse primeiro banco aqui, e eu olhar para o Jonathan, para o Nilcinho, para o Ítalo, para a Neia, tudo aquilo que me vier à mente sobre o que cada um deles é para o Senhor, ou significa para mim, para essa casa de oração, vai me dar um norte para que eu crie a minha caminhada de fé. E se tem algo que eu acho incrível em Deus, é que cada um de nós temos algo incrível da parte do Senhor. Isso é dons, talentos, sabedoria, sabe, queridos? Nossa bagagem, às vezes, tem umas coisinhas que em outras bolsas não tem. Que aqui nós aprendemos que quando saímos para a nossa jornada, Deus coloca algumas coisas especiais dentro da nossa mochila. Para que no nosso percurso, na nossa jornada, não venha faltar nada. E que nós venhamos ter a resposta para aqueles que nós encontrarmos no caminho. Ei, egoísta, não pense que o que está na sua mochila é só para você. Pare de olhar para o seu umbigo. O Senhor conta contigo, com os teus dons, para servir a comunidade. Amém? E no dia a dia nós somos bombardeados. De que forma? Com pensamentos que nos diminuem muitas vezes. Marcelo, como assim? Eu estou falando para você que na sua caminhada de fé, na sua jornada, vai ter momentos em que você só vai pensar que você não presta, que você não serve para Deus, que você não serve para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Se há algo desafiador na nossa vida, é ser pais e ser mães. Porque do nada você tem que ensinar algo para alguém. E você nunca fez. E de repente surgem uns desafios que outrora não haviam em sua vida. Eu me lembro quando a gente teve nossa primeira filha. Eu sempre fui de dormir bem. Irmão, eu deito na cama e faço assim, 3, 2, 1, puf. Acabou, só no outro dia. E a minha filha mais velha, durante a noite, ela não gostava de ficar com a mãezinha. Ela queria ficar com o paizinho. Mas quando dava 6, 6:30 da manhã, ela dormia. E o paizinho dava assim, ó. Irmãos, teve um tempo da minha vida que eu parava para conversar com alguém e ficava assim, ó. E aí o outro olhava tipo assim, você tá estranho, hein? Irmão, era de tanto balançar a criança. E eu parava na frente dos amigos e ia conversar e ó. E eu acho que os amigos falavam, meu Deus, eu não quero ter filho não. Nesses momentos de dificuldade, aonde você não sabe mais o que fazer, aonde um pingo d'água parece uma tempestade, eu quero te dizer, você não está sozinho. Irmão, você tem vários irmãos aqui, ó, que já foram pais, já foram mães, são filhos exemplares, são esposos exemplares, são líderes maravilhosos na mão do Senhor. Não ande sozinho. Ei, ajude a sua família. Ué, Marcelo, não era para me ajudar? Querido, você acha que minha filha não tem marcas desse tempo que eu não sabia o que fazer? Conversa com ela para você ver. Ela carrega as marcas. Oh, meu Deus, meu pai era bruto, ignorante, terrível.
Pai, meus irmãos não apanharam. Ela fala, irmãos, meus irmãos não apanharam 5% do que eu apanhei. Porque qual que era o meu pensamento? Fez bagunça? Pá, pá, pá. Fica quieto. E ela era uma criança maravilhosa. Irmãos, a gente ia para a igreja e a gente sentava para ouvir a palavra. Ela sentava, ficava desenhando quietinha. Não parecia que tinha criança dentro da igreja. Depois Deus enviou uns um pouquinho mais acelerados. Mas ela não dava trabalho. E hoje eu olho e falo assim, o que eu tinha na minha cabeça? Mas é assim, queridos. Foi um tempo de ignorância onde eu achava que eu não precisava aprender com ninguém. Mas Deus foi tão bom comigo e principalmente com ela, que começou a colocar pessoas ao nosso lado, que quando eu ia fazer alguma burrice, falava assim, mano, queria falar com você sobre isso. E me dava direcionamentos diferentes, de formas diferentes de resolver aquilo. Talvez, querido, você não alinhou o seu propósito nos pensamentos de Deus até hoje, porque você tem desprezado as pessoas que estão ao seu lado. Irmão, pare para analisar. Talvez você venha cometendo erros que já não eram mais para estar acontecendo, porque você não quer aprender com alguém. Mas isso também acontece comigo até hoje. Eu estou transmitindo uma palavra para vocês, que quando eu a ouvi, foi impactante. Amém? Eu quero te dizer uma coisa. A palavra de Deus nos lembra de uma verdade fundamental. Há uma diferença enorme entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos, entre os caminhos de Deus e entre os nossos caminhos. Isso precisa te dar motivação, isso precisa te incentivar a não parar durante a caminhada. Ei, irmão, eu trabalho com carros e eu gosto muito de dirigir. Alguns dos meus amigos, eles falam que eu sou muito fominha de volante. Porque às vezes nós vamos para algum lugar com a conversa de que a hora que eu cansar, o outro dirige. Até hoje eu não cansei, irmãos. E eles estão esperando a vez deles de dirigir. Só que há algo que eu aprendi durante esse processo de dirigir. A velocidade é o fator menos importante no percurso. Anote isso. A velocidade é o fator menos importante durante o percurso. Talvez você vai entender o que eu estou falando agora e talvez alguns já viveram isso. Você está lá com o seu carro e a sua família, andando a 140, 130, 150. E aí você vai ultrapassando. E você fala, vou chegar rapidão. E de repente a esposa fala assim, a hora que você vê um posto, eu quero ir no banheiro. Aí você encosta no posto. E aí você fica, eita, vou ter que passar as carretas tudo de novo. Aí a esposa entra no carro e você, vou tirar o tempo. E acelera mais. E passa todas essas carretas novamente. E vai. De repente uma criança acorda e fala assim, eu estou com fome. E aí a mãe, para não ouvir bagunça, eu uso um palavreado piseiro na cabeça, fala assim,
Pelo amor de Deus, a hora que você vê um poço, você encosta. E aí você encosta, dá de comer a criança, e os caminhão, ó. A caminhada cristã não é diferente. Ei, não é sobre velocidade, é sobre constância. Nós brincamos entre líderes que a irmã Constância é uma bênção nessa casa. E a irmã Constância é uma bênção na vida de cada um de nós. Ei, querido, se você sair da sua casa planejadinho, criança já comeu, esposa foi no banheiro, água dentro do carro, um petisquinho ali, um tira-gostozinho para você dar para o seu filho, para sua filha, e o seu carro tiver uma boa autonomia, andar muito tempo sem parar, com certeza você vai chegar muito mais rápido, andando com muito menos velocidade. Na caminhada cristã é a mesma coisa, irmão. Talvez você está lutando, se descabelando, infringindo leis do céu, e não está dando em nada. Irmão, me escute. Ouça aquele que está falando com você nessa noite. Alinhando os nossos pensamentos com os propósitos de Deus, você nunca mais vai andar e não perceber transformação na sua vida. Todos os dias, alguém vai olhar para a sua vida e falar assim: uau, ele está diferente de ontem. Irmãos, quando isso acontecer, você não vai só glorificar o nome de Deus, mas sabe o cansaço? Sabe a dificuldade? Sabe a frustração de ter que ficar ultrapassando os caminhões toda hora? Isso some. E então, quando você estiver, na rodovia da sua vida, quando vier um caminhão ou um carro na sua frente, e você for fazer ultrapassagem, já não terá risco, você já não estará infligindo leis, porque o Espírito Santo está te impulsionando para caminhar a caminhada que Ele tem para cada um de nós. Irmãos, a maneira que pensamos sobre nós mesmos, e sobre os outros, e sobre as circunstâncias, determinará a nossa ação e os nossos resultados. Lembre-se sempre, não é sobre velocidade, é sobre a nossa irmã. Não, de novo. Não é sobre velocidade, é sobre a nossa irmã. Aleluia. Essa irmã é uma bênção. A gente não tem ainda nenhuma constância dentro da igreja, mas quando a gente tiver, a gente vai fazer questão de falar para ela que nós já profetizávamos na vida dela há muitos anos. Amém? Brincadeiras à parte, irmãos, a constância faz a sua vida ser transformada. Amém? Uma mentalidade pessimista, que enxerga apenas problemas, não nos leva a avançar. Mas uma mentalidade otimista, que busca solução na caminhada, nos faz frutificar. Irmão, quantas vezes a gente não para olhar a nossa vida e nos vemos sendo pessimistas a respeito de algumas coisas, diminuindo o nosso Deus. Irmão, caminhar com pessoas assim é extremamente difícil, porque você fala assim, essa semana eu tenho um boleto para pagar de R$6.000, e ele fala assim: coitado de você,
Está tão difícil ganhar dinheiro. Olha a crise que nós estamos passando. Para pensar. Eu ouvi isso essa semana, irmãos. O rodeio, essa exposição aí, ó, levou todo o dinheiro embora. Eu falei, deve ser o seu, porque o meu não. O meu está comigo. Ei, irmão! Eu tive conversando com o Danilo esses dias. Agora. Ele falou, olha, Deus está me levando a caminhar em fé novamente. A minha área está complicadíssima. E ele me explicou o porquê e tal. E a gente só tem que orar, né? Pelos nossos governantes. Para que eles nos ajudem nesse processo de caminhada. Eu falei, Danilo, o que eu acho mais massa, e eu sei que ele vive isso, irmãos. Eu não quis corrigir, exortar, não. Eu conheço o coração dele. Falei, o mais top disso tudo é que nesse processo a gente vive cada coisa doida, cada suprir de Deus, sabe? Quando você não consegue mais, talvez é só eu que vivi isso aqui. Sabe aquela situação que você não tem o que fazer? E aí de repente Deus manda a solução? Talvez você tenha desfrutado errado desses momentos. Porque no meio da dificuldade é mais fácil murmurar, reclamar, do que viver o processo. Ei, em meio a esse processo você vai ver tantas pessoas que te amam. Em meio a esse processo você vai ver tantas pessoas que querem seu bem, que pagam o preço para ver um sorriso no seu rosto. Eu estou falando para vocês algo que eu não vivi não, irmãos. Ah, o Marcelo fala porque não sabe o que é isso. Você que pensa. Eu tenho 2 traumas na minha vida. Trauma cruel. Houve um tempo da minha vida em que meu café da manhã, almoço e janta era pão com açúcar. E era uma delícia, irmãos. Era uma delícia. Mas hoje eu já não sou fã de pão com açúcar. Mas de vez em quando eu abro um pão, passo uma manteiguinha, coloco um açúcar e vivo aquele momento. E lembro da onde Deus me tirou e da onde Ele me colocou. E encontro felicidade em cada trajeto desse. Ei, Marcelo, você falou de 2. Pelo amor de Deus, irmão, não me convida para comer pizza de calabresa. Irmãos, a gente morava próximo a uma fábrica de macarrão e uma fábrica de calabresa. Então a gente trocou serviço com eles a troco de macarrão e de calabresa. E eu não dou conta de olhar aquelas rodelinhas cortadas, irmão. Só que de vez em quando minha esposa faz lá em casa o quê? Não, está todo mundo dormindo, Senhor. Como que essa palavra vai entrar no coração? Vamos lá de novo. E de vez em quando minha esposa faz o que lá em casa? E eu como. E eu como, irmãos. Porque eu visualizo tudo aquilo que Deus fez na minha vida. Outro dia eu recebi uma oração na célula. E a pessoa me lembrou em oração de tudo aquilo que Deus vem fazendo. E foi tão lindo, irmãos. Tão gostoso. Tão prazeroso. Porque realmente Deus tem derramado bênçãos sobre a nossa vida. Irmãos, Deus tem derramado bênçãos, como nós acabamos de ler, sobre coisas que eu não pensava. Sobre coisas que eu nem desejava. E tem sido tão simples, tão fácil.
Não vou falar para você que amanhã não tem um monte de coisa para pagar. Tem. Mas Deus tem suprido tudo. E tem derramado graça, bênção, favor, sem medida. Mas houve um dia em que eu decidi alinhar o meu propósito com os propósitos do Senhor. E de vez em quando eu começo a sair da linha. Ou você acha que é um passe de mágica? Não é, é um processo. E como eu disse para vocês, hoje vindo para a igreja, eu conversei com o pastor e falei: pastor, muito obrigado pelo cuidado que o Senhor tem tido comigo, pelo zelo, pelo carinho. Talvez vocês não vão entender como é o amor e o carinho que eu e ele tem, que é bruto, mas é o carinho que eu preciso. É as cajadadinhas assim, ó, que eu preciso para me colocar no prumo de novo. Ei, deixe o Senhor te guiar. Ouça Deus. Ei, irmão, eu sempre falo na minha célula, quando acabar o culto, pelo amor de Deus, não sai correndo para ir embora. Sabe por quê? Deus está me usando aqui para falar. Mas talvez em algum momento da pregação, você se levantou para beber água. Você se levantou para ir no banheiro. E aí você vai ficar aqui, ó, depois do culto. Não sai aleluia e glória a Deus, não. Eu vou repetir. Talvez vai acabar o culto e você vai ficar por aqui. E um irmão vai falar assim: irmão, Deus falou demais comigo sobre isso, isso e isso. E essas palavras que nem saíram diretamente daqui para você, ou nem veio um pregador e falou assim: eis que eu te digo, vai transformar a sua vida. Ei, irmão, termina o culto aqui, nós nem falou que nós somos igreja, aí todo mundo, você já está lá na porta, meu querido. Ei, eu duvido que é assim lá na sua família. E se for, muda, irmão. E se for, muda em nome de Jesus. Deus está doidinho para falar com você. Irmãos, o que tem de gente sedenta pela palavra de Deus. E Deus quer te gastar. Mas você canta tão bonitinho aqui na igreja. Eu não vou saber cantar, eu não vou estragar a canção, não. Mas você fala que está gastando sua vida. Olha, de verdade, cuidado, irmão. Ei, cuidado. Se você não estiver fazendo, na hora que dá o momentinho da canção, você dá uma disfarçadinha e fala assim, ó. Porque nós prestaremos conta de tudo que falamos, de tudo que vivemos, de tudo que colocamos como afirmação de vida. E todas as vezes que eu canto uma canção, eu estou afirmando para mim e para Deus aquilo que eu estou projetando em vós. Então fale menos e viva um pouco mais. A palavra de Deus, ela fala que nós todos temos que levar a palavra de Deus. Mas sabe algo muito incrível que eu guardo para a minha vida? Que ele fala que levar a palavra de Deus, todos nós temos que fazer. Mas também na palavra de Deus, parafraseando, porque tenho uma memória incrível para guardar os textos, ele fala assim que se for necessário, você fale. Mas como assim levar a palavra de Deus e não falar sobre Ele? Como eu ando, fala sobre Deus. Como eu me visto, fala sobre Deus. Como eu me comporto, fala sobre Deus. Como eu sirvo as pessoas, fala sobre Deus. Como eu amo as pessoas, fala sobre Deus. Como eu carrego
as marcas de Cristo falam sobre Deus. Então, se você estiver no caminho correto, alinhado no propósito do Senhor, certamente não precisará falar palavra alguma. Porque você vai levar um impacto de Deus aonde quer que você esteja. Jesus. Deus é bom, amém? Tenha paciência comigo, amém? 4 pilares para desenvolver uma mentalidade vencedora. Primeiro esteja atento aos seus pensamentos. Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ei, irmão, o que você pensa sobre Deus é o que Ele vai ser na sua vida. Nós ouvimos constantemente que Deus é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. Mas uma coisa eu quero te dizer, Ele nunca vai ser maior do que você imagina. Só existe uma pessoa capaz de limitar o agir de Deus ou o poder de Deus em sua vida. E somos nós. É fundamental que você seja vigilante sobre o que ocupa a sua mente. Irmão, se tem algo que você precisa vigiar, não é o que eu vou ver você fazendo na rua amanhã. Ei, tem gente preocupado em como se comporta na frente das pessoas. Mas olha só que incrível. Deus não se importa só com isso, mas Ele se importa com tudo aquilo que você está fazendo quando ninguém está vendo. Então, para mim, pouco me importa o que a Fabiana está vendo. Sabe o que me importa mesmo? 2 coisas nesse caso. Que a minha irmã chega em mim e fala assim: Marcelo, você é um querido, mas o que você fez não agrada a Deus. A segunda coisa que me importa, o que Deus está pensando acerca daquilo que eu estou fazendo. Irmão, viva assim. Pare de pensar sobre o que é pecado e o que não é pecado, sobre o que é regra a ser seguida e sobre aquilo que parece ser bonito aos olhos da sociedade. Agrade ao Senhor. Os nossos pensamentos são sementes que plantamos, colhemos. Eles moldam nossa realidade. Alinhados com a vontade de Deus, nos colocam no caminho certo. Ei, irmão, acesse um nível novo de mentalidade. É o 2, tá, filho? Acesse um novo nível de mentalidade. O que é isso, Marcelo? Aonde eu encontro? Já sei, tem que comprar. Não, já está pago. Mas rapaz, mas não só uma glória a Deus hoje. Já está pago, querido. Rapaz, hoje para mim qualquer coisa que você falar que já está pago, eu já me alegro. Eu não sou um glória a Deus, cara, já está pago. Talvez esse mês começou agora, você está pedindo para Deus fazer milagre com o seu salário. Isso que a gente já está falando aqui para você hoje já está pago. 1 Coríntios 2,16 diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Queridos, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Tá pago, não tá? Só recebe, querido. Vai viver os propósitos. Fala assim, irmã, vamos caminhar junto. Repete comigo assim, irmã, vamos caminhar juntos. Quem que é essa irmã? Aleluia. Deus nos chama para ir além do nosso raciocínio humano limitado. Ele quer que elevemos o nosso pensamento, que enxerguemos as situações com uma perspectiva divina. Sabe, irmãos, todas as vezes que eu estou vivendo algo que nunca vivi, ou que tenho dificuldade em resolver, superar, tudo que você pode pensar, eu sei onde tem a resposta. E eu conheço pessoas que podem me ajudar nelas. Quantos já não viram aquele meme assim? Eu não sei fazer, mas eu tenho telefone de quem faz. Deus me deu vários amigos, vários, de coisas que eu não sei fazer, mas eu tenho o número de quem faz. Em nome de Jesus, dá uma olhadinha na sua agenda mais tarde. E por favor, queridos, com Deus, contigo, com o Espírito Santo, tem que ter cuidado para falar isso. Eu espero que em nome de Jesus você não me interprete mal. Mas vai enrolando assim, ó, e olhando os nomes. Aquele que não edifica, querido, você vai pegar um caderninho, vai escrever o nome dele e vai falar, orar por fulano. Os que edificam, você vai colocar lá, quando eu precisar disso, posso contar com fulano. Ei, Marcelo, você quer que eu use as pessoas? Você acha que Jesus veio aqui na terra para ser o quê? Aí você acha que o meu desejo, o desejo do meu coração é o quê? Você acha que quando eu ligo para um amigo e falo assim, ei, eu preciso muito que você faça um negócio aqui para mim rapidão, que ele sabe que vai levar horas. Qual que é o desejo do coração dele? Irmão, ontem eu convidei uns irmãos para dar um rolê top comigo. Trocar viga, lavar chão, instalar bomba em poço, arrumar portão, instalar água. Você acha que ele estava triste lá? Você acha que foi difícil? A gente parou 1h30 da manhã. Você acha que nós está cansado? A resposta foi, se amanhã você vier para cá, me liga. E você acha que quando é o contrário é diferente? Aí você não quer fazer. Aí para trilhar o percurso que a gente está fazendo, andando a 90 por hora, você está andando a 200, daqui a pouquinho você vai preso e não chega onde tem que chegar. Porque você é orgulhoso. É ruim, né? Ouvir? Vocês acham que eu sou diferente? Você acha que eu sou mais santinho? Conversa com a minha mulher ali uns 20 minutinhos para você ver. A diferença é que nós aprendemos a contar uns com os outros, para que a nossa caminhada seja leve. Ei, caminhada leve não é não fazer nada, é fazer tudo junto com as pessoas certas, no propósito certo, do jeito certo. 3. Busque a palavra para a próxima estação. Salmo 119, 105 diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Irmão,
Vai dizer que você não entendeu ainda onde que é para buscar. Só não vive uma próxima estação aquele que não busca. A palavra de Deus é fonte inesgotável de renovação e direção. O tempo todo, irmãos. Olha, você quer ver uma passagem bíblica que é muito falada na igreja? O filho pródigo. Se a gente sentar 10 pessoas aqui e começar a falar do que Deus falou para eles sobre o filho pródigo, a gente vira a noite falando. Aí nós dorme. Amanhã nós acordamos, tem outras coisas para falar. Depois da manhã tem outras coisas para falar. E outras coisas para falar. E outras coisas para falar. Porque essa fonte é inesgotável. Quem ama essa fonte? Tem uns que não amam, eu vou repetir. Quem ama essa fonte? Aleluia. Coma e beba dessa fonte. E seja uma fonte para a nação. Estudos mostram que a leitura frequente da Bíblia tem efeitos transformadores na vida das pessoas. Diminui a solidão, a raiva, a amargura, o alcoolismo, a estagnação espiritual e o uso de pornografia. E em contrapartida, aumenta o compartilhamento da fé e o discipulado. O que você vai querer para sua vida, irmão? Irmãos, aqui nós pastoreamos pessoas livres. Nós estamos caminhando no caminho, te mostrando o caminho, mas só vai andar no caminho quem quiser andar no caminho. Ah, mas pastor não é aquele que vai, larga as 99 e pega uma só. Irmão, mas não faz graça não. Ei! Não faz graça não, querido. Tem 99 para você andar junto. Você quer andar sozinho por quê? Porque eu queria... Marcelo não vem aqui me ver. O pastor é ocupado demais. Você também deveria ser. Porque ao invés de ir lá te visitar, você é uma agência do reino e deveria estar levando a palavra e não esperando de braços cruzados. Ou você não é uma ovelhinha? Pense sobre isso, querido. 4. Acredite em uma grande reviravolta. Isso aqui é uma especialidade do Pai. A reviravolta. Irmãos, isso aqui falar sobre isso aqui é até complicado. De tão incrível que é. Talvez o que eu vou falar aqui você nunca viveu. Mas eu já passei por um tempo onde eu não tinha mais uma perspectiva tão grande da vida. Eu passei por um tempo onde eu não tinha tantos sonhos e planos. Porque sonhos simples eram difíceis demais de ser realizados. E talvez se eu contar o meu sonho para vocês, e eu não tenho problema nenhum em revelar ou abrir meu coração, você vai rir de mim. E eu não estou nem aí. Porque é bom que você veja o quanto Deus cuida de coisas que parecem muito bobas. Um pai, escute bem isso. Ei, o que eu vou contar depois você pode rir, tranquilo. Mas escute bem isso. Um pai cuida de um filho nos mínimos detalhes.
Se você não tem vivido ou experimentado dos mínimos detalhes do cuidar de Deus, talvez você não tenha olhado para o teu pai como um pai de verdade. Irmão, pode rir, fique em paz, não vou levar para o coração, amém? Um dia eu saí na porta de uma casa onde eu estava morando, uma casa feia, num bairro feio, um povinho feio. E eu estava lá, feio também. E eu saí na porta e olhei para o meu carro, era a única coisa bonita que eu conseguia ver. Meu carro parado na porta assim. E eu falei para Deus assim, oh Deus, mas meu carrinho está feio com essa roda. Eu tenho um carro tão lindo, mas essa roda está... Meu Deus, está feio demais. Pessoas aqui já ouviram isso, porque eu já falei sobre isso na célula. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui dentro que estão lembrando disso que eu já falei. E eu falei, mas Senhor, eu não tenho dinheiro para comprar comida. O que eu estou sonhando com isso? E eu entrei para dentro do banheiro com o celular, que hoje se tem alguém que faz necessidade sem celular, é extraterrestre. E entrei para o banheiro, e abri o Facebook e fui lá no Marketplace. Escrevi lá, roda 16 para carro Fiat. E fui, ó. De repente eu vi um anúncio. Vocês estão achando que isso aqui é brincadeira? Não, não, é real isso aqui. Nossa, irmão, você é idiota. Sou. Mas pelo menos meu pai realizou meu sonho. E eu vi a roda que eu queria para o meu carro. Ei, não era parecida não, era a que eu queria. E o anúncio dizia assim, troco roda Aro 16 por roda original Fiat, não precisa de volta. Falei, o cara é mais louco do que eu procurar roda sem dinheiro. Mas eu não tinha dinheiro, você não escutou? Eu não tinha dinheiro. E o cara era de Cuiabá. Mas nunca deixei de aproveitar as amizades que sempre me levam mais longe. Isso é usar as pessoas, isso é usar Jesus com pele, irmão. Então peguei meu telefone, porque eu não tinha carro nem dinheiro para ir, mas eu tinha o número de quem tinha. E eu liguei e falei assim, mano, Deus está me dando um presente aqui. E ele falou, fala aí. O cara nem é da igreja. Nem é da igreja. Acho que ele é mais louco que o da roda ainda. E aí eu falei para ele assim, só que tem que ir lá. Para realizar meu sonho eu tenho que levar as rodas do meu carro e pegar as rodas que estão lá. Ele falou, Marcelo, nem emplaquei o carro, troquei de carro hoje. Irmão, a mulher dele é ciumenta com o carro. Eu falei, Tem um palavreado que eu aprendi com meu cunhado há um tempo atrás. Eu falei, moiou. Deu ruim. Quem que vai pôr 4 rodas dentro de um carro zero? Ele falou, vou pedir para ela aqui, se ela deixar nós vai agora. Eu falei, pede. Eu falei, como é que está hoje o relacionamento de vocês? E aí ele chegou para a esposa e falou assim, olha, o Marcelo está precisando assim, assim. A esposa falou, vai, pega um lençol ali, põe em cima dos bancos, para vocês não sujar meu carro, pode ir. Ô irmão, não tinha dinheiro nem para abastecer o carro dele. Quando ele chegou, eu falei, tem combustível para ir voltar? Tem. E eu fui, irmãos, e peguei as rodas, coloquei as minhas no carro do cara, levei as calotinhas de centro, que era bonitinha, e coloquei, deixei bonitinho, passado pretinho no carro dele. E trouxe aquelas rodas, coloquei no meu carro. No outro dia, pela manhã, eu acordei, dei um beijo na minha esposa, pensando no carro. Saí lá fora, olhei aquele carro, falei, céu. Irmão,
Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Ei, eu precisava comprar arroz, carne, pagar energia, pagar água, Ei, irmão, não havia ali nada que pudesse realizar meu sonho. Mas o nosso Pai, o nosso Pai ama nos ver alegre. Ei, queridos, talvez você não está vivendo isso, usufruindo disso. Em nome de Jesus, ei, fala com Ele, pede para Ele. Em nome de Jesus, leva teus sonhos para Ele. Não deixe de viver os seus sonhos por falta de diálogo. Você acha que se eu olhasse, vamos voltar lá para reviver? Casinha feia, bairrinho feio, povinho feio, eu deixando os trem mais feio ainda. Você acha que se eu olhasse para o carro, falasse assim, tem jeito mesmo, né? Eu ia ter realizado esse sonho? Pode falar, eu ia ter realizado esse sonho? Tem pessoas que não realizam sonhos, porque não pedem para a pessoa correta. Ei, nós ensinamos o caminho para vocês, todos os domingos, através de pastores de fora incríveis, através dos nossos pastores que são fantásticos. Tem gente do mundo inteiro querendo ouvir uma palavra que sai dos nossos pastores através de Deus, e você não valoriza, você não dá ouvidos, você não guarda a palavra no seu coração, aí você não vive, e a culpa é de Deus. Vou falar de novo. Marcelo, assim eu vou ficar bravo, vou ficar chateado. O problema é seu. Isso é orgulho. Isso é orgulho. É orfandade. É preferir olhar para a escassez do que olhar para o Pai, que é dono de tudo. Deus é especialista em transformar situações impossíveis. Ele pode pegar o que parece seco e sem vida e fazer florescer. Ei, irmãos, nosso Deus é especialista. Não importa o quão difícil a situação pareça, precisamos cultivar a fé no poder de Deus para reverter qualquer quadro. Ele é o Deus das reviravoltas. Onde havia espinho, ei, irmãos, nós já ouvimos testemunho da nossa pastora sobre isso. Que ela ouvia sempre que ela era uma rosa linda, mas cheia de espinho. E então o Espírito Santo foi tirando todos os espinhos e a fez florescer. Eu creio que aqui hoje, nessa noite, existem várias pessoas. Ou você acha que eu não me incluo nessa palavra? Que precisa deixar de lado um pouquinho o orgulho, a orfandade, a necessidade de aceitação e buscar a Deus. Onde havia espinho, onde havia espinheiro, crescerá a faia. Em um lugar da sarça, crescerá a murta. Irmão, eu creio que vários de vocês já pesquisaram sobre a sarça, como é a planta. Mas eu quero que você pesquise também sobre a murta. Sabe por quê?
Porque a palavra fala sobre ela, porque quando ela vem, ela carrega um significado de renovo, de prosperidade, de graça, porque ela é simplesmente linda, forte, exuberante. Assim é o nosso Deus. Ele pega onde está aquelas palhas secas e Ele rega. E aquilo vai tomando forma, vai tomando vida, vai ficando exuberante, lindo. Vai transformando de dentro para fora. Eu não sei quantos aqui querem viver isso, mas eu quero viver o resto da minha vida vivendo isso. Coloque-se de pé, querido. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Guarde essa frase, querido. A nossa mentalidade é a chave para a nossa realidade. Seus pensamentos são como sementes que determinarão a colheita da sua vida. A palavra de Deus e a mente de Cristo são as suas ferramentas para transformar o campo de batalha invisível, que é a sua mente, em um campo de vitória.